Estamos de volta com o Band Cidade para falar agora sobre saúde. Você aí de casa já comeu algum alimento orgânico? Já ouviu falar? O que é o orgânico? Quais as vantagens quando se fala desse tipo de produto? Sobre esse assunto eu recebo aqui no estúdio a nutróloga Lenina Mattioli. Obrigado pela presença, doutora Lenina, tudo bem? Tudo bem. Tudo certinho. Toda semana, e a gente trouxe a senhora para falar sobre isso aqui, porque toda semana o Taubaté Shopping realiza aqui no estacionamento uma feira de alimentos orgânicos. Isso tem despertado também a curiosidade das pessoas. Explica para o pessoal de casa o que é um produto orgânico de verdade. Bom, o produto orgânico de verdade é aquele que a gente não contém nenhum elemento químico no cultivo, né? Ele é geralmente cultivado de forma o mais natural possível, sem agrotóxicos, sem outros produtos químicos que não sejam naturais do alimento, né? A adubação natural feita, principalmente o pessoal da roça sabe, que usa esterco, coisa assim, isso mantém o produto orgânico? Isso mantém o produto orgânico, que seriam elementos naturais da própria, da natureza mesmo para o cultivo, e o controle de pragas, são usados assim, às vezes até algumas outras plantas ali para controlar as pragas que eventualmente seriam combatidas pelos agrotóxicos nos alimentos que não seriam considerados orgânicos. Agora é normal também, a gente está vendo algumas imagens da feira, alguns produtos são muito vistosos, mas alguns a gente percebe que são menores do que a média que você encontra, de tamanho principalmente, nos mercados comuns. É normal isso? É normal isso, inclusive não quer dizer que ele tenha menos nutrientes, muito pelo contrário, porque aquele produto que sofreu uma ação de um agrotóxico ali, ele está protegido, digamos assim, que das pragas naturais. Então ele consegue se desenvolver de uma maneira muito mais grandiosa, né? Quando a gente tem alimentos que são cultivados da maneira orgânica, o próprio alimento ele tem que, vamos dizer assim, desenvolver alguma defesa contra as pragas naturais. Então muitas vezes ele fica menor, ele não é tão bonito, ele não é tão vistoso, mas muitas vezes esses alimentos são muito mais saudáveis do que o cultivado com agrotóxico. Quais os benefícios de trocar os produtos tradicionais pelos orgânicos? Assim, a gente vai estar limpando, entre aspas, o nosso organismo de uma série de produtos que ele não é adaptado para digerir, para consumir, para metabolizar, que são tanto os agrotóxicos como outros produtos químicos que são colocados ali. Então, assim, a gente vai estar dando para o nosso organismo a chance de funcionar sem precisar metabolizar alguma coisa que ele não esteja adaptado, né? É um estilo que está aumentando, o orgânico, e isso tende a baratear um pouco, trazer mais próximo ao preço dos produtos naturais dos mercados, porque o orgânico é sempre um pouco mais caro. É sempre um pouco mais caro porque o cultivo é mais difícil, é muito mais fácil a gente jogar um agrotóxico lá e os alimentos eles crescem muito mais rápido, com muito menos, vamos dizer assim, muito menos, tendo que lutar muito menos para se desenvolver ali. A perda é maior, né? Então, a perda é maior, exatamente. Mas assim, como as pessoas estão se conscientizando mais, está aumentando o consumo e com isso barateando o preço, né? E assim, a gente fica com opções mais saudáveis para equilibrar melhor metabolismo, saúde, enfim, tudo mais. Lenina Mattioli, nutróloga, obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Bom, agora a gente fala de estradas aqui no Band Cidade. Pelo menos uma pessoa morreu em um acidente durante o feriado prolongado da Proclamação da República. E devido ao mau tempo, muitos motoristas não voltaram ontem não, anteciparam a volta para casa. O sol mudou os planos de muita gente. O turista que estava na praia, depois de 3 dias de chuva, esticou um pouquinho mais o passeio no litoral e demorou para pegar estrada nesta terça. 70 mil veículos passaram pela rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba neste feriado. O motorista que voltou para casa mais cedo pegou a estrada praticamente deserta ontem à tarde. O único acidente registrado na região foi em Caraguá, na Rio Santos. Uma pessoa morreu. Um acidente envolvendo 3 veículos, sendo que a alegação de um dos condutores ele que perdeu o controle, invadiu a pista contrária e acabou ocasionando essa colisão frontal que acabou envolvendo um 3º veículo. Infelizmente, a passageira de um dos veículos veio a falecer. Na Dutra, 280 mil carros passaram pela rodovia mais importante do país. O trânsito fluiu sem complicações durante todo o dia, mas no final da tarde teve lentidão do quilômetro 105 ao 111, devido ao excesso de veículos. Congestionamento também em Cruzeiro e em Pindamonhangaba. O
fluxo mais intenso era na pista sentido São Paulo. Na Carvalho Pinto, mais de 1 milhão de veículos seguiram rumo à capital paulista nesta terça. O motorista que programou a viagem de volta para a parte da tarde encontrou a estrada livre. 34 mil veículos desceram a serra ontem. Na Floriano Rodrigues Pinheiro, trânsito carregado na volta de Campos do Jordão. Na Oswaldo Cruz, tráfego intenso no final da tarde na pista sentido Taubaté. 27 mil veículos passaram pela estrada. O objetivo da fiscalização é esse, das orientações, inclusive, né, tanto na ida como no retorno. O motorista procurar um horário que ele não fique preso no trânsito, até para não aumentar o tempo de viagem. Placas eletrônicas alertavam o motorista sobre o uso do farol baixo, mas teve gente ignorando a nova lei. Nesses casos, os infratores flagrados pela polícia pagam multa de R$ 130 e recebem 4 pontos na carteira. A questão do farol ainda é uma constante, os motoristas estão esquecendo de acionar o farol mesmo durante o dia, em que pese com a questão da chuva, diminui a visibilidade, o motorista acaba acionando automaticamente o equipamento, né? Mas ainda o motorista esquece de acender o farol. E no próximo bloco, depois de 12 anos, Dom Raimundo Damascedo tem a aposentadoria aceita pelo Papa Francisco. Dom Orlando Brandes, de 70 anos, assume a Arquidiocese de Aparecida no ano que vem. O Band Cidade volta já com outros detalhes, agora 1h08.